objetivo hoje é responder a 3 perguntas. A primeira pergunta é: há subrepresentação de grupos raciais na classe política brasileira? Ou seja, há uma diferença entre a cor dos eleitos ou dos candidatos e da população brasileira? A segunda pergunta é: o que explica essa diferença, se ela existe? Quais são os fatores que podem explicá-la? Tem a ver com recursos, tem a ver com preferências do eleitorado, tem a ver com acesso ao sistema político. E a terceira pergunta é: o que fazer? Quais são as possibilidades de resolver esse problema, se ele existe? Bom, as respostas que nós vamos discutir hoje são as seguintes. Em relação a se há ou não subrepresentação, a resposta é sim, mas ela varia de forma relevante. Em primeiro lugar, a diferença entre a população e a classe política não tem a ver com o acesso ao sistema político, com os candidatos, mas sim em quem se elege. Então, quando a gente compara a distribuição de raça, de cor, da população e dos candidatos, as diferenças existem, com um pouco mais de brancos nos candidatos que na população e um pouco menos de pardos e pretos, mas a diferença não é tão grande. A diferença é realmente substantiva quando nós olhamos para quem se elege, seja para governador, senador, deputado estadual, deputado federal. E ela é maior, principalmente nos casos de cargos majoritários, como senadores e governadores. E o que explica essa variação e essa diferença entre a distribuição dos grupos raciais na população e na classe política? Nós olhamos para 3 possíveis explicações. A primeira delas era a questão de preferências do eleitorado, ou seja, há uma discriminação racial em relação a alguns grupos, em particular em relação a pretos, pardos, indígenas e amarelos. Nós fizemos vários trabalhos em relação a isso e, para nossa surpresa, a resposta foi não. Não há um sentimento tão forte, uma discriminação tão forte que explicaria essa diferença. A segunda explicação possível foi acesso ao sistema político, ou seja, a abertura dele para a candidatura. E, novamente, não encontramos que isso é um fator que explicaria. As pessoas de diversos grupos raciais têm acesso às candidaturas, mas elas mesmo assim não são eleitas. A terceira explicação que nós olhamos, e a que se mostra mais promissora, são os recursos de campanha e os bens dos candidatos. As diferenças entre brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas, em termos de recursos, são enormes, e elas possivelmente explicam essa diferença de representação.